Olá amigos, retornando aqui falando sobre o Poder Executivo Municipal, dando continuidade, falando sobre a nossa lei orgânica. Vamos falar aqui agora sobre a perda e a extinção do mandato do prefeito municipal. Quais são essas hipóteses? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, para que fique sempre atualizado de todos os vídeos que nós vamos postar. Vamos lá, artigo 62. Quais são as hipóteses ali da perda ou da extinção do mandato do prefeito municipal? Artigo 62. É vedado ao prefeito assumir outro cargo na função da administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o artigo 38 da Constituição Federal. Então vamos lá. O prefeito municipal ele não pode acumular um outro cargo, tá? A não ser que ele passe um concurso público e ele precise tomar posse. Mas mesmo assim, ele vai tomar posse e aí, seguindo o artigo 38 da Constituição Federal, ele toma posse e ele se afasta daquele cargo do concurso para se dedicar ali exclusivamente ao cargo de prefeito municipal. Então é vedado o acúmulo de cargos públicos, tá? Enquanto prefeito, ele só pode ocupar ali o cargo de prefeito municipal, beleza? E o parágrafo 1º também ele traz uma informação importante, que nós estamos falando sobre cargos públicos, e o parágrafo 1º vai dizer que também é vedado, que é proibido ao prefeito ele desempenhar alguma função de administração em qualquer empresa privada. Então vamos supor, o prefeito ele tem uma empresa, tranquilo, ele é um empresário, só que enquanto ele for prefeito, ele não pode também exercer a função de administrador naquela empresa. Por que isso? Porque o cargo de prefeito municipal, ele exige a dedicação exclusiva. O prefeito, ele só não é prefeito durante o horário de expediente. Ele é prefeito todos os dias, 24 horas, todos os dias da semana, durante os 4 anos. Então a dedicação é exclusiva. Ele não pode ter uma outra função além de ser prefeito. Ele não pode acumular cargos e também ele não pode ter uma outra função como administrador em qualquer empresa privada. E se ele descumprir, tá? Se ele descumprir essa proibição, aí ele está fadado aí à perca do mandato, beleza? Artigo 64. São infrações políticas administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Nas outras aulas nós já falamos sobre isso também, né? Que compete aí à Câmara de Vereadores fazer o julgamento quando ocorrer as hipóteses de infrações políticas administrativas. E eu já falei que esse rol de infrações políticas administrativas, elas estão previstas em uma legislação federal. É o Decreto-Lei 201, tá? Essa tem todas as possibilidades ali de infrações políticas administrativas, tanto do prefeito como dos vereadores. Nesse caso, se acontecer alguma dessas infrações políticas administrativas, o prefeito ele será julgado perante a Câmara Municipal, que é onde vai acontecer aquele julgamento político, igual já falamos também em aulas anteriores. Vamos lá. Artigo 65. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo do prefeito quando? Então, quais são as hipóteses em que a Câmara Municipal vai declarar que aquele cargo do prefeito está vago e com isso fazer ali a abertura para a sucessão, né? Que no caso ali o vice-prefeito entra no lugar, se tiver um impedimento do vice-prefeito, lembra o que acontece? O presidente da Câmara entra no lugar, tem que ver se essa vacância vai acontecer nos 3 primeiros anos ou se vai ser no último ano, conforme esse tempo vai variar, né? Vai ter uma nova eleição, já falamos isso na aula anterior, tá? Então, se esse cargo, quais são as hipóteses que serão declarado vago o cargo do prefeito municipal? Quando ocorrer o falecimento do prefeito, a renúncia ou também a condenação por algum crime funcional eleitoral. E também quando o prefeito deixar de tomar posse sem motivo justificado dentro dos 10 dias previstos. Então, lembra que falamos lá sobre a data da posse? Que dentro dos 10 dias daquela data do 1º de janeiro subsequente à eleição, o prefeito tem que tomar posse. Se não tiver nenhum motivo justificado, aquele cargo será declarado vago pela Câmara Municipal. Ou também, mais uma hipótese ali, quando o prefeito ele perder ou tiver os seus direitos políticos suspensos. O que é os direitos políticos? Nós não vamos ali exercer a nossa cidadania fazendo ali, votando. Só pode votar quem tem os direitos políticos estabelecidos. Se a pessoa tem uma condenação, alguma coisa, a primeira coisa que interfere são os direitos políticos.
Então, se for suspenso aquele direito político devido a alguma condenação, por exemplo, uma improbidade administrativa, perder os direitos ou for suspenso, o prefeito municipal também não pode exercer esse cargo. E aí será declarado o cargo vago pela Câmara de Vereadores. E quem são ali os auxiliares diretos do prefeito municipal? Esses auxiliares estão previstos aí no artigo 66 da Lei Orgânica, que vai falar no inciso 1º, que são auxiliares diretos os secretários municipais ou diretores equivalentes, e no inciso 2º, os subprefeitos. Falamos também isso lá nas primeiras aulas, que nós temos aí os subprefeitos, temos as subprefeituras, que vão ajudar aí o prefeito municipal na condução, né, da administração pública. Então, o prefeito ele tem ali como auxiliares diretos os secretários municipais ou alguns diretores equivalentes e também os subprefeitos. Que esses cargos, está previsto no parágrafo único do artigo 66, que esses cargos eles são de livre nomeação e demissão, né? Então o prefeito ele pode a qualquer momento nomear ou também exonerar esses seus auxiliares diretos. E o artigo 70 ele traz uma informação importante, porque ele vai falar que são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem e ordenarem ou praticarem. Então, se um secretário ou um diretor ou subprefeito, se eles cometem ali alguma irregularidade, se eles assinam alguma coisa que não deveria assinar, se eles dão uma ordem ali que não deveria ser dada, se eles praticarem uma ação irregular, eles vão responder solidariamente, ou seja, eles vão responder conjuntamente com o prefeito por esses atos irregulares, tá? E o artigo 71, que os auxiliares do direto do prefeito farão declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do mandato. Lembra que falamos na aula anterior que o prefeito, na posse, ele vai apresentar ali uma declaração de bens e no final também ele vai apresentar também uma declaração de bens para que seja feito aí um comparativo da sua evolução patrimonial? Isso também cabe tanto também para os secretários, subprefeitos, todos os seus auxiliares diretos. E aqui, caminhando para o fim da aula, nós vamos falar aqui ainda sobre o Poder Executivo, vamos falar sobre a administração pública. E o artigo 72 vai falar que o município ele vai proporcionar aos seus servidores a oportunidade de crescimento profissional através de programas de formação de mão de obra. Então, servidor, você, futuro servidor público, vai passar um concurso, né? E não vai poder ficar ali estabilizado. Cabe ao município oferecer condições para a sua evolução funcional, para que você participe de cursos, né? Para que você seja promovido. Então isso compete ao município proporcionar aos seus servidores essas oportunidades de evolução funcional. O parágrafo 2º vai dizer que o prefeito municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções gratificadas, as funções de confiança, que são aquelas funções de livre nomeação, exoneração, ele deverá assegurar que pelo menos 50% desses cargos e funções elas sejam ocupadas pelos servidores de carreira, pelos servidores concursados, para dar essa oportunidade também para que esses servidores efetivos eles possam evoluir, né? Eles possam receber também essas funções gratificadas. Vamos falar sobre os servidores públicos, tá? Artigo 73. O regime jurídico dos servidores da administração pública direta, das autarquias, das fundações públicas serão instituídas mediante lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Aqui está previsto que é o que nós podemos dizer que é o Estatuto do Servidor Público. Nós vamos também falar sobre isso antes do concurso, nós vamos trazer aulas específicas sobre o Estatuto do Servidor Público. Então essa lei, ela deve ser instituída pelo Poder Executivo Municipal e essa será o regime jurídico dos servidores públicos. Eu quero destacar aqui o parágrafo 3º, que vai dizer que no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município, o cônjuge, o companheiro e a parente, consanguíneo afim, até o 3º grau, de detentores de cargos eletivos municipal, membros ou titulares de poderes, eles não poderão a qualquer título ocupar cargo em comissão ou função relacionada a superior hierárquico que mantenha a referida vinculação de parentesco ou afinidade. O que é isso? É bem grande, né, esse parágrafo. Isso aqui é o famoso nepotismo, né? É uma forma que a lei traz de prevenção para que as pessoas que são parentes, né, em linha reta ou colateral, que eles não fiquem ali submetidos, para que aquele superior hierárquico dele não seja seu parente. Isso aí é uma forma para que, cumprindo o princípio, né, da impessoalidade na administração pública,
nós temos aqui alguns princípios previstos na Constituição, que é o princípio da impessoalidade. Então a administração pública ela não deve olhar quem que é a pessoa, ela não deve restringir para um e facilitar para outro, não. As coisas devem ser feitas de maneira impessoal. Mas como para não correr o risco de que a pessoa que ela tem ali, o seu familiar, né, que ele é um superior, mas tem ali um familiar e ele possa ali, né, dar um tratamento diferenciado para aquela pessoa, ou seja, descumprir o princípio da impessoalidade, isso a lei, né, aqui tanto na nossa lei orgânica, como também nós temos a súmula do STF, ela impede. Então, o cônjuge, parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, ele não pode trabalhar ali com o superior hierárquico. Isso aí é o famoso nepotismo, é uma forma de prevenção para que não seja descumprido o princípio da impessoalidade na administração pública, um princípio este previsto na Constituição Federal. E para fechar aqui o Poder Executivo, vamos falar aqui sobre o artigo 75, que vai dizer: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Então você, futuro servidor público, vai prestar o concurso público, vai tomar posse, vai entrar em exercício, tá? Vamos falar sobre isso quando estiver falando lá sobre o Estatuto do Servidor Público, tá? Mas vai entrar em exercício, após 3 anos, você vai passar ali pelo estágio probatório, né? Um período de prova. Depois desses 3 anos, passou no estágio probatório, você se torna estável. Você vai adquirir a estabilidade no serviço público. E o que isso vai refletir? Isso vai refletir na sua demissão. O servidor que ele for estável, ele só vai poder perder o seu cargo, ser demitido em virtude, tá lá no parágrafo 1º, em virtude de sentença judicial transitar em julgado em processo administrativo e que lhe seja assegurado a ampla defesa. Então, servidor estável não pode chegar ao prefeito ali, ó, tá exonerado, tá demitido. Não, ele tem que participar, tem que ter um fato, ele vai ter que responder a um processo administrativo em que ele seja assegurado, né, a ampla defesa. E aí depois de transitar em julgado esse processo administrativo, aí ele pode perder o seu cargo, tá bom? Mas isso aí é uma situação que nós vamos falar melhor quando nós estivermos falando sobre o Estatuto do Servidor Público. Aí o parágrafo 2º vai dizer que se aquela demissão do servidor público, né, estável, se ela for invalidada por meio de uma sentença judicial, esse servidor ele vai ser reintegrado, tá, à administração pública. E quem estava no seu lugar, o eventual ocupante do cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, tá? Então, vamos falar sobre isso detalhadamente quando a gente for estudar o Estatuto do Servidor Público. Mas saibam, servidor, após 3 anos, ele vai adquirir a estabilidade. E ele só pode ser demitido, depois de estável, através de um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E mesmo assim, se ele for demitido e ele conseguir invalidar aquela demissão através de uma decisão judicial, ele é reintegrado, ele volta a fazer parte da administração. E quem estava no lugar dele vai ser reconduzido para um outro cargo. E o parágrafo 3º vai falar: extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ele ficará em disponibilidade remunerada até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Pode acontecer da administração ela acabar com um cargo. Você vai, presta o concurso agora, é aprovado, se torna estável e depois de um tempo a administração ela vai declarar a desnecessidade daquele seu cargo. E aí, se acontecer isso, né? Ou se aquele cargo foi extinto, não existia mais aquele cargo. E agora? Se você for estável, você é futuro servidor público, o que a administração vai fazer? Se ela declarar extinto aquele cargo ou desnecessário, ela vai te colocar em disponibilidade. Ela vai falar, ó, fica aqui que eu vou ver o que eu vou fazer com você, tá? Você vai ficar à disposição da administração. Só que você vai estar recebendo por isso, até que você seja reaproveitado em um outro cargo. Fechamos aqui o Poder Executivo Municipal. Foi bem mais tranquilo que o Poder Legislativo, né? Menos assunto, assuntos que a gente já tinha falado anteriormente, tá? Estamos caminhando bem aqui na nossa lei orgânica.
Logo mais vamos seguir para um próximo passo, para um próximo nível, e também já quero te adiantar que nós vamos falar sobre o Estatuto do Servidor Público. Vamos gravar aulas específicas sobre o Estatuto do Servidor Público para que você chegue preparadíssimo aí nessa prova que vai acontecer no próximo mês, tá joia? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você fique sempre atento por dentro dos novos vídeos que serão postados. Te espero nas próximas aulas. Um grande abraço!